estruturas químicas, elas são representadas. Tudo na química, gente, como a gente não vê um átomo, a gente não vê uma molécula. A gente vê muitas vezes quando é uma molécula muito grande, como o DNA. Dá pra gente ver no microscópio, dá pra gente ver, algumas dá. Mas a gente não vê os átomos que compõem, a gente não vê as ligações, a gente não vê, né, essa grande parte, né, das estruturas químicas. Então, a gente precisa de representar isso de alguma forma para estudar a química. Né, e entender as relações entre os átomos, entre as moléculas, os produtos e reagentes numa reação. E, então, a gente representa os compostos na química através de fórmulas químicas, né? Sendo que aqui, por exemplo, vamos pegar o butano como exemplo. Aqui vocês estão vendo um tipo de fórmula química, que é a fórmula química molecular. Nessa fórmula química molecular, a gente pode perceber que dá para ver o tipo de átomo que forma essa estrutura, que são carbonos e hidrogênios apenas, e a quantidade desses átomos. Ó, a gente pode ver aqui que tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono e 3, 5, 7, 10 átomos de hidrogênio. Quanto é o que é possível identificar a partir dessa estrutura, dessa fórmula. Já a fórmula estrutural, que pode ser representada dessa forma, com esses pauzinhos, mostrando a ligação, como pode ser representado também através dessa forma, em que os carbonos são omitidos, mas a gente sabe que eles estão presentes, são encontrados aqui nesses vértices, né, da estrutura, sendo que aqui nas extremidades tem os hidrogênios, e aqui não são mostrados os hidrogênios, a gente sabe que está ligado, tá? Quando não é um hidrogênio, a gente indica qual que é o átomo ligado ao carbono, tá? Nessa fórmula estrutural, é possível a gente saber, além do tipo, da quantidade de átomos que estão fazendo parte dessa molécula, também como que eles se dispõem, tá? Onde que está o hidrogênio, quantos hidrogênios ligados a esse carbono, de que forma que eles estão ligados, certo? Igual aqui no caso do álcool etílico, ó, a gente sabe que tem 1, 2 carbonos, 3, 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, que pode ser representado dessa forma estrutural ou dessa forma. Aí, tá vendo? No caso, como não é o hidrogênio aqui, ligado ao carbono, a gente indica qual que é o grupo que está ligado, qual que é o átomo que está ligado, certo? Outra coisa que a gente sabe que todos estão tendo ligações simples, aqui a gente vê, ligações simples. Aqui a gente não sabe se tem ligação dupla, se tem ligação simples, não informa. Nessa estrutura a gente já sabe, ó, ligação dupla, a gente indica, ligação dupla, está sendo indicado também. Certo, pessoal? Tem também a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, que a gente indica os elétrons. A ligação entre os elétrons que formam esse composto. Por exemplo, aqui no caso do metano, é um carbono ligado a 4 hidrogênios. Em vermelhinho são os elétrons livres do carbono que estão disponíveis para fazer ligação. Em preto são os elétrons livres do hidrogênio que estão disponíveis para fazer ligação. E aí formam, então, essa estrutura. No caso da amônia também, água e o ácido fluorídrico. A fórmula química estrutural, pessoal, também pode representar a disposição espacial dos átomos nessa molécula. Porque a gente sabe que, na verdade, a molécula ela não é linear. Alguns são, nem todas. Na verdade, linear mesmo não tem nenhum, nem a água. Existe um ângulo entre as moléculas que elas permitem elas terem um arranjo espacial, 3D, né? E aí, através dessa fórmula estrutural, a gente consegue ter uma ideia de como que está essa organização espacial na molécula. Por exemplo, aqui no etanol. Essa risquinho que está aqui, todo preenchidinho de preto, está indo para fora da molécula. Essa ligação de pontinhos
mostra que esse hidrogênio aqui está indo lá para trás. Então, eles estão assim, como se fosse um V, e uma que está para frente e o outro está lá para trás. E aí, esses que estão dessa forma aqui são lineares, tá? Essa estrutura também pode ser representada por uma fórmula espacial, tá? Em 3D, que permite a gente ver os arranjos dos átomos aqui na molécula, tá? Sendo que aqui em pretinho representa o carbono, em branco os hidrogênios, e aqui em vermelhinho o oxigênio. Aqui tá vendo, ó, um hidrogênio vindo para frente, outro para trás. A hidroxila, que está aqui no mesmo plano, tá vendo? O oxigênio e o hidrogênio. Certo, gente? Bom, então agora vamos começar a entender mais o que o carbono tem de tão especial. Vamos olhar aqui então na tabela periódica. Na nossa tabela periódica, a gente observa que o carbono, onde ele está localizado? Aqui, achou o carbono. Ele faz parte da família 14. Antigamente, a 4A. Né? 14. E a localização de um átomo na tabela periódica, a gente já sabe que a gente pode tirar várias informações disso, né? Por exemplo, o carbono, representado pela letra C, tem massa atômica 12, a gente dá uma arredondadinha, né? 12. E o número atômico é 6. O que quer dizer esse número atômico? Que ele tem 6 prótons. E esse 12, que é a massa atômica. Qual que é a massa, né, desse carbono? Juntando a massa de todos dos seus prótons, dos nêutrons e dos elétrons. O elétron a gente sabe que não tem massa, né? Mas dos prótons, dos nêutrons, é a massa do carbono. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, carbono, a gente vê que na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada, ele tem 4 elétrons. Ou seja, de acordo com a teoria do octeto, ele pode fazer até 4 ligações para poder alcançar a sua estabilidade. Correto? E isso é uma característica já marcante desse átomo. Ele é capaz, então, de fazer até 4 ligações. Aqui mostrando seus eletrõezinhos livres para fazer ligação. E o fato de ele conseguir fazer essas 4 ligações permite que se ligue a uma grande quantidade de substâncias, de átomos, e permite formar uma cadeia muito grande de carbonos. E uma cadeia estável. Certo, pessoas? Outra coisa, esse átomo de carbono, ele é capaz de fazer ligações do tipo sigma e pi. O que são essas ligações sigma? São ligações, as ligações sigma são as ligações simples que o carbono faz. Aqui, passando para vocês as ligações sigmas. Quando o carbono faz ligação dupla, a primeira ligação é sigma e a segunda a gente chama de pi. Tem um vídeo que está adicionado no módulo 3 para vocês, que explica um pouco mais sobre ligações sigma e ligações pi. Dê uma olhada nesse vídeo para vocês poderem compreender mais o que é isso, né? Do que se trata, que é essa capacidade dessas ligações, de realizar ligações do tipo sigma e pi, é muito importante também para as características químicas do carbono na formação dos compostos orgânicos, tá? O carbono, inclusive, também, gente, voltando nesse teminha aqui, ligações sigma e pi, pode ser que ele faça também 3 ligações. Aí, a outra ligação, a ligação tripla, que seria aqui, nessa estrutura, se tivesse uma ligação tripla aqui, seria pi também, certo? Olhem o vídeo lá, depois a gente fala mais sobre isso. A gente pode classificar o carbono, vocês viram no módulo 2, que foi falado sobre isso, mas reforçando que o carbono ele pode ser primário, quando ele está ligado a um ou a nenhum outro carbono. Secundário,
quando ele está ligado a 2 ou outros carbonos. Então, a classificação de primário, secundário, terciário e quaternário está relacionada a quantos carbonos um carbono está ligado, certo? Carbono terciário, ligado a 3 outros carbonos. E o quaternário, a 4 outros carbonos. Que a gente vê aqui, ó. Em verde, a gente tem carbonos primários. Porque, ó, tá ligado a apenas um carbono. Aqui a fórmula estrutural dele pra gente poder ver, ó. Então, esse carbono tá ligado a 1, 2, 3, 4 carbono. Esse aqui, então, é quaternário. Mas e esses aqui? Esse carbono e esse. Ó. Esse aqui tá ligado a apenas este carbono. Esse outro, apenas este. E esse outro, apenas este. Então, são carbonos primários. Nessa estrutura aqui, tá mostrando apenas a cadeia de carbonos, tá? Para facilitar a gente visualizar a ligação entre carbonos. Esse carboninho aqui, que no caso seria este, está ligado a 1, 2 carbonos. Então, carbono secundário. Este carbono está ligado a 1, 2, 3 carbonos, é um carbono terciário. Certo, pessoal? Os compostos orgânicos, eles também têm a capacidade de formar compostos aromáticos. Observem que esses 3 tipos de aminoácido, a fenilalanina, tirosina e o triptofano. Ó, olhando aqui a estrutura básica de aminoácido, ó, tem o grupo carboxila, o grupo ametamina e o carbono central e aqui o radical. O radical é que diferencia os aminoácidos. E esses aminoácidos, eles possuem compostos aromáticos. O que é isso, professora, compostos aromáticos? Primeiro, eles têm estrutura de carbono formando uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. E tem uma outra característica interessante, que é o fato de terem nessa estrutura carbonos formando dupla ligação, esse cisquinho esse duplo aqui, quer dizer que tem carbonos formando dupla ligação, e essa dupla ligação, olha o que acontece, ela pode, os elétrons se movimentarem nessa estrutura de forma que essa dupla ligação, ela pode se movimentar nessa estrutura cíclica. Então, essas ligações estão em movimento devido ao movimento de elétrons. Tá? Então, que as setinhas mostradas em azul esclarecem que alterações na posição dos pares de elétrons convertem essa estrutura no que a gente chama de ressonância, que é a capacidade dos elétrons se movimentarem em uma estrutura cíclica, alterando a posição de ligações duplas, formando o que a gente chama de ressonância, que é uma característica dos compostos aromáticos, tá? Esse composto aromático pode ser representado também, aqui mostrando para vocês a alteração da posição do elétron. Esse composto aromático, ele foi primeiramente encontrado no benzeno, tá? Então, por isso que também esses compostos aromáticos são chamados de anel benzênico, tá? Aqui nessa figurinha, então, estou mostrando essa movimentação dos elétrons. Observe esse carbono 1. Mais pra frente nós vamos estudar isso também, tá, gente? Que, ó, os carbonos, eles são numerados numa cadeia carbônica para facilitar o estudo também, né, desses compostos orgânicos. E eu vou ensinar para vocês como que a gente faz essa numeração, tá? Então, aqui, o carbono 1, nessa estrutura A, tem uma dupla ligação entre o carbono 6 e 1, e uma ligação simples entre o carbono 1 e 2. Pelo fato de acontecer ressonância, né, no anel benzênico, né, no composto aromático, esses pares de elétrons se movimentaram e a dupla ligação mudou de posição aqui na estrutura B. Agora, entre o carbono 6 e 1 tem uma ligação simples, e entre o carbono 1 e 2, uma ligação dupla. Isso, então, é a característica dos compostos aromáticos, compostos orgânicos, tá? Pelo fato desses elétrons estarem se movimentando aqui nessa estrutura cíclica, muitas vezes a gente vai ver essa representação de um composto aromático com esse círculo, tá, gente? Quer dizer o que, então?
que tem uma ligação dupla que está mudando de posição dentro desse composto cíclico aqui, que é o anel benzênico, que eu falei para vocês. O anel aromático, ou núcleo benzênico, ou núcleo aromático. Pode ser chamado de todas essas formas, tá? São todos sinônimos. Essa molécula aqui, então, é o ácido acetil salicílico, tá, gente? As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de acordo com a organização desses átomos. Se é linear, se é fechado, se tem ligação simples, se tem ligação dupla, se tem carbonos, se tem átomos diferentes do carbono no meio dessa cadeia carbônica, tá? Então, a gente pode classificar essas cadeias da seguinte forma. Primeiro, se é uma cadeia carbônica linear, a gente diz que essa cadeia é aberta. É o mais comum, tá, gente? Pode ser acíclica ou alifática, são muitos nomes. Vamos usar aberta, tá? Mas tem esses outros nomes em mente. No entanto, se esses carbonos formarem uma cadeia fechada, a gente fala que essa cadeia é fechada ou cíclica, tá? A gente viu que existem compostos orgânicos, que existem cadeias carbônicas que têm um átomo diferente entre os carbonos. Na cadeia carbônica, a cadeia carbônica é a principal. Esse átomo diferente a gente chama de heteroátomo. E como ele possui, se a cadeia carbônica possui um heteroátomo, ela é uma cadeia heterogênea, certo? Porque tem um heteroátomo ali no meio, diferenciando a cadeia carbônica, que não vai ser só carbonos. Mas se a cadeia carbônica é formada apenas por carbono e seus hidrogeninhos ligados aqui, lembrando que sempre vai ter hidrogênio ligado ao carbono, gente. Se tiver alguma coisa diferente do carbono e hidrogênio, aqui no meio da cadeia principal, é um heterótomo, e a cadeia é heterogênea. Essas cadeias homogêneas aqui vai ser muito comum nos hidrocarbonetos. Nós também vamos estudar um pouco mais para frente, tá? Mas fica com essa nomenclatura aí em mente. Os hidrocarbonetos. Cadeias enormes de carbono e hidrogênio, apenas. Pode ser que na cadeia carbônica tenha ligações duplas ou triplas. Caso tenha essas ligações duplas, a gente fala que tem uma insaturação. Ou seja, não estava saturado essa ligação. Tanto é que permitiu mais uma ligação. Permitiu chegar mais uma. Não estava saturada, ela aguentava mais uma ligação. Certo? É uma cadeia insaturada. Essa cadeia carbônica pode ser saturada, ou seja, não tem como, já está tudo ligado, não tem como chegar mais outra ligação que não. Ó, o máximo que a gente aguenta é uma ligação só, não cabe mais outra. Nós estamos saturados de ligação, certo? Cadeia saturada. Isso vai fazer uma diferença, gente, nos compostos que formam as biomoléculas no organismo, então, de lipídios que são saturados, lipídios que são insaturados, certo? Já deve ter ouvido essa nomenclatura. Então, é importante a gente saber esses conceitos básicos, para lá na frente a gente compreender melhor função de biomoléculas, por exemplo, tá? Essa cadeia carbônica, gente, ela pode ser ramificada, ou seja, tem uma cadeia linear, que é a principal, mas podem ter ramificações, que é, por exemplo, lá no amido, que eu mostrei para vocês lá no comecinho, o amido tem uma cadeia carbônica linear principal de glicose, mas tem ramificações. É uma cadeia ramificada. E quando a cadeia linear não tem nenhuma ramificação, a gente fala que é uma cadeia não ramificada, tá? Ups. E a cadeia carbônica, ela pode ser aromática ou não aromática. A não aromática, ela é uma cadeia fechada, cíclica, só que os seus elétrons não fazem a ressonância. Então, gente, não é simples que... Isso é uma coisa importante de vocês lembrarem. Não é simples que a cadeia carbônica vai estar numa ligação fechada que vai ser um composto aromático. O composto aromático vai ser aquele que tem a característica de
ressonância, ou seja, os elétrons se movimentam nessa cadeia cíclica de forma a mudar de posição as duplas ligações, certo? Compreendido, pessoal? Então, nessa aula aqui que eu gravei para vocês, acho que vai ficar meio grande, mas vou compartilhar para vocês no Google Drive. A gente abordou, então, apresentei para vocês alguns dos compostos orgânicos presentes nos alimentos, que vocês, inclusive, citaram. A gente falou, então, das características químicas do carbono que permitem. A gente começou, não falei tudo ainda não. Por que o carbono consegue fazer essas cadeias enormes e tão variáveis de compostos orgânicos? Dentre as características principais é o fato dele estar na família 4A e poder fazer, então, 4 ligações para poder alcançar a estabilidade, né, da molécula, seguindo a teoria do octeto. A gente viu também que a molécula pode ser representada de forma molecular, estrutural, também espacial. Os carbonos, eles podem ser classificados na cadeia carbônica de acordo com o número de carbonos que ele está ligado. Então, ele pode ser primário, secundário, terciário, quaternário. E nós vimos também a classificação das cadeias carbônicas. Certo, gente? Outra coisa. A gente viu também sobre o neuromático, ressonância, sobre que o carbono pode fazer ligações sigma e pi. E aí você, então, continue os nossos estudos nos módulos, faça as atividades, faça a atividade do simulador, eu coloquei para vocês lá. Qualquer dúvida, entre em contato. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, se cuidem, fique bem. Espero que tenha ficado claro esse assunto. Espero que a gente possa se ver em breve. Depois eu vou marcar com vocês um encontro síncrono, tá bom? Grande abraço a todos.